Duas coisas não faltam a Amarante: beleza e histórias. Ou histórias. Esta ponte, por exemplo, acredita-se que foi construída no século XIII, a mando de São Gonçalo. 500 anos depois, ela desmoronou devido à enchente do rio Tâmega. Foi aqui também que o exército português resistiu quanto pôde ao cerco das tropas de Napoleão. A ponte de São Gonçalo, como ficou conhecida, segue firme como símbolo da cidade histórica do distrito de Porto, no norte de Portugal. O movimento sobre ela é intenso durante todo o dia e basta atravessá-la para chegar ao principal ponto de referência da cidade, o convento, que também foi erguido em homenagem ao santo. Este convento tem um propósito, ele é construído no sítio onde São Gonçalo viveu. Portanto, São Gonçalo nasceu em Tagilde, portanto, atualmente concelho de Vizela, e decidiu depois se enverdar por uma carreira religiosa, torna-se padre. Passado alguns anos, ele decide fazer uma peregrinação que lhe durou 14 anos, passando por Roma, foi até Jerusalém. Ao chegar a Jerusalém, vai ter contacto com toda uma nova série de formas monásticas, também com os eremitas, e regressa a Portugal completamente diferente. Ao chegar a Portugal, já estavam também a instalar-se as ordens mendicantes, nomeadamente a Ordem de São Domingos. E São Gonçalo não queria, torna-se dominicano, mas não queria viver num convento como os seus companheiros. Portanto, ele então decide deslocar-se de Guimarães e vem aqui para este espaço onde nós nos encontramos hoje, espaço esse que não já existia uma pequena vila, portanto já existia um aglomerado urbano, mas não neste sítio. Seu túmulo repousa na igreja, junto ao altar, e a construção dela inverteu a lógica da arquitetura da época para preservar o descanso do padroeiro. Fatos que mostram a importância de São Gonçalo para a história de Amarante. Ele vai desde muito cedo a granjear uma aura de santidade, portanto ele vai falecer em 1259, 1260, e a partir desse momento o seu túmulo vai se tornar local de culto. Túmulo esse que tinha sido colocado no interior da capela onde ele viveu. No teto temos várias cenas da sua vida, temos vários episódios da vida de São Gonçalo. E é o arqueólogo Daniel Ribeiro que nos conduz através desses séculos de história. E aqui neste local vai evangelizando, vai pregando e vai também apoiando e quase que abençoando vários casamentos, portanto, pessoas que viviam em união de facto, daí que vai granjear a fama de santo casamenteiro. Para nós no Brasil, o casamenteiro é o Santo Antônio. Sim, e em Portugal também. Costuma-se dizer que o São Gonçalo trata das noivas que o Santo Antônio se esqueceu. Ou seja, o Santo Antônio casa as novas e o São Gonçalo vai casar as velhas. Portanto, é a última esperança, é o São Gonçalo. Ora, e aqui temos um dos ex-libris da cidade, que são os famosos Diabos de Amarante. Diz a lenda que um navegador português, em agradecimento a São Gonçalo, terá trazido estas duas figuras da África, ou até da Índia, e que as ofereceu a São Gonçalo em cumprimento, não é, do seu voto. O que é que os amarantinos faziam? Quando vinham a São Gonçalo e cumpriam as suas promessas, veneravam também os diabos. Ofereciam flores, ofereciam dinheiro, ofereciam comida, portanto, e deixavam aqui estas oferendas também aos diabos. E que isto deu origem a um ditado popular português que é estar bem com Deus e estar bem com o diabo. Essas estátuas enfrentaram o pão que o diabo amassou, literalmente. Elas foram queimadas pelas tropas napoleônicas, depois elas foram resgatadas através de um escultor que refez os diabos exatamente como eles eram. Aí apareceu um rei e mandou castrar o diabo, por conta dos órgãos genitais que estavam à vista, e isso não era aceito na época. Depois de tudo isso, ainda enfrentaram o poder. Eles foram levados daqui na calada da noite por um importante empresário da época, foram para a Inglaterra e também para a França. Só depois é que eles voltaram e agora vivem aqui no museu. Junto ao convento está o Museu Amadeu Souza Cardoso. Natural de Amarante, nascido em 1887, o artista morreu aos 31 anos de idade em 1918, vítima da gripe espanhola. O primeiro modernista português, portanto, foi a primeira pessoa em Portugal que se vai enverdar pelas novas correntes, pelas novas estéticas que estavam a surgir
em França, que era o berço da cultura europeia e do Ocidente, e desde muito novo ele vai desenvolver aptidão para as artes plásticas. E Amadeu então vai para Paris, e então nós vemos um Amadeu que, de acordo com a sua perspectiva de vida, ele vai querer explorar tudo o que havia de novo nas artes plásticas. Portanto, o Amadeu vai ser um cubista, vai ser um fauvista, vai ser um dadaísta. Na saída do museu, fomos atraídos pelo som das violas amarantinas, um instrumento que fica entre o violão e o cavaquinho, mas que, segundo as musicistas, só existe por aqui. Qual é a principal diferença? Os dois corações aqui. Significam o quê? É uma história de amor entre dois jovens, acho, burguês e uma jovem do povo, que era um amor impossível, basicamente. Tipo Romeu e Julieta. Tipo Romeu e Julieta. E aí, mas também o número de cordas é diferente, né? Sim. Esta tem 10 cordas, 2 a 2. Aqui até acho que há aprender desde os 6 ou 8 até aos 80. É uma coisa que vocês gostam de fazer, já percebi, né? Sim. Atravessamos de volta a ponte de São Gonçalo, agora para visitar a confeitaria de Dona Milinha. Aqui vendem-se os tradicionais doces da rica culinária portuguesa. Há os doces do balcão. Aqui temos o doce conventual, que também é conhecido por doce regional, porque é da região de Amarante. O doce conventual é um doce confeccionado com gema de ovos, amêndoa e muito açúcar. Este doce teve origem no nosso convento de Santa Clara, que foi fundado em 1220 por Dona Mafalda. Todo ele a mesma base, a não serem as lérias. As lérias são só confeccionadas com açúcar louro e amêndoa com casca. Depois temos os foguetes, as brisas do nosso tâmega, os papos de anjo ou barrigas de freira e os doces de São Gonçalo. Os doces de São Gonçalo conventual, que também o nosso santo tinha que ter um docinho com o nome dele. E os outros? Faz parte da etnografia portuguesa, está no livro da etnografia portuguesa. Está aqui, exatamente. Olha, são os quilhõezinhos, na verdade, os testículos de São Gonçalo, são bolos de trigo vendidos na feira de São Gonçalo de Amarante. Estes doces têm uma razão de ser. O nosso São Gonçalo, o nosso santo, era um santo que era o advogado da reprodução, tanto animal como vegetal. Nessas romarias as pessoas cantavam umas quadras e uns hinos que pediam a São Gonçalo para que os animais tivessem umas boas crias, para que tudo corresse bem, também para que no aspecto agrícola houvesse boas colheitas. Daí também depois, naturalmente, que a tradição passou também para a boa reprodução humana, não é? Porque o nosso São Gonçalo era conhecido como o casamenteiro. Para quem não está entendendo, eu vou mostrar aqui mais perto, gente. Aqui, olha. Dá para ver, né, doces fálicos, e o Daniel me disse aqui que esses são os indecentes, os conventuais são os decentes, né? Vocês lembram da história dos diabinhos que nós contamos? Que durante um período eles foram censurados? O mesmo aconteceu com os doces de São Gonçalo, porque durante a ditadura, no Estado Novo, não se podia vender. Este doce era um doce de romaria e então nas romarias as pessoas tinham uma banca, geralmente com uma toalhinha de linho. Havia muita aquela vaidade de trazer a melhor toalha para se porem os doces. E a toalhinha de linho era comprida, tapava as pernas da mesa e estes docinhos estavam escondidos. Eu lembro-me de ser criança e nós pedirmos um São Gonçalo e as senhoras da romaria, as vendedoras, iam por baixo, levantavam a toalha e davam-nos assim escondida num cartucho. Naquela altura não havia caixas, eram os cartuchos de mata-borrão. Embrulhávamos e só comíamos em casa. Escondidinho. Tudo escondidinho, não se comia na rua. Diverte muito as pessoas que vêm até aqui. Sim, isto também é usado é uma questão de brincadeira e nós estamos a precisar tanto de qualquer coisa que nos divirta, não é? E estamos a precisar tanto de conviver que, na verdade, as pessoas
pessoas levam para os escritórios, para o dia dos namorados, para as festas de solteiro, festas de casados, e então isto dá origem à brincadeira, ao divertimento e também à história, porque muitas pessoas que chegam aqui ao balcão gostam de saber o porquê. E então eu acho que no balcão nós não temos só a possibilidade de vender, mas também temos a possibilidade de contar. E a pessoa, quando está em casa e leva para o amigo e para a família, também gosta de contar, não leva só o doce, mas leva algo mais, leva a história de uma terra que visitou. Se fordes a São Gonçalo, trazei-me um São Gonçalinho. Se não houver dos grandes, trazei-me dos pequeninos. Olha, eu vou provar aqui. Esse aqui, já falei, por motivos de não comer muito, porque já estou há 9 dias de viagem comendo os maravilhosos doces e pães portugueses, então... Depois há muitas quadras, claro, que fazem parte da tradição, não é? Que delícia! E essa massa é muito boa, muito boa.